Mais uma aula no canal Matemática for All. Desta vez nós vamos resolver um exercício do termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. Mas antes queremos fazer aqui uma breve revisão, tá? Nós colocamos aí, apresentamos aqui para vocês o binômio de Newton, que é esse que você está vendo. Observe o comportamento do binômio de Newton. Nós temos uma potência aqui, ó, A mais B elevado a N, e para cálculo desta potência nós usamos esta relação que é conhecida como teorema de Newton. Então nós temos aí, ó, esse aqui é o coeficiente binomial, ele começa de N0 e vai até Nn. Então N0, N1, N2, N3 até o último valor do expoente aqui. E os termos aqui do binômio de Newton, o A e o B, observe que eles aparecem aqui, ó, multiplicando A vezes B, sendo que o expoente do A vai ser a diferença entre esses dois números, que nós chamamos de numerador e denominador. Aqui no caso N-0 é N, aqui N-1 está aqui, ó, e aqui N-N que dá 0. E para o expoente de B, que é o segundo termo, nós vamos usar este valor que aparece aqui, ó, que nós vamos chamar de K, tá? E o K varia de 0 até N, ó. Então, B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2, até B elevado ao último expoente. É o contrário do termo de A, que vai diminuindo, ó. A elevado a N, A elevado a N-1, até A elevado a 0. Então, um exemplo rápido para fixarmos esta ideia aí é a seguinte. Vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, se você vai calcular A mais B elevado ao cubo. Tá? A mais B elevado ao cubo. Então, nós vamos ter o binomial, o coeficiente binomial é 3. E aqui nós vamos começar sempre do zero. Ó. Então, o binomial 3, 0, que multiplica. Aí eu vou pegar aqui os termos do binômio, que é A e B, vou colocar aqui A. O expoente do A vai ser 3 menos 0, que é 3, que multiplica B. O expoente do B vai ser 0, esse valor que aparece aqui. Aí continua aqui, ó, mais, o próximo termo vai ser N1, então vai ser 3, 1, que multiplica A elevado à diferença 3 menos 1, que é 2. Observe que as potências de A está diminuindo, A terceira, A ao quadrado, e as potências de B ao contrário, elas vão aumentando. Ó. B elevado a 0, aqui vai ser B elevado a 1, porque o coeficiente aqui, ó, o termo K, que é o que chamamos de denominador, ele é igual a 1, mais, temos agora 3, 2, o binomial 3, 2, que multiplica A elevado a 3 menos 2 é 1, vezes B elevado a esse aqui, é o numerador, que é 2, é esse valor. Continuando, temos agora a última parcela, que é 3, 3, que é o caso NN, tá? Vezes A elevado a 3 menos 3 dá 0, vezes B elevado a 3. Então, observe as potências de A terceira, A segunda, A ao quadrado, A1 e A0. E as potências de B, B0, BA1, BA2 e BA3. Ao contrário, uma cresce e outra decresce, tá certo? Fazendo os cálculos para os números binomiais, nós vamos encontrar que 3, 0, esse aqui é o valor igual a 1. Esse valor é igual a 1. Esse aqui é 1, que multiplica A elevado a 3. B elevado a 0 é 1, não é necessário colocar. O binomial aqui, ó, 3, 1, esse valor aqui é 3, fazendo os cálculos nós vamos achar 3, que multiplica A ao quadrado vezes B. O binomial 3, 2 também é 3, fazendo as contas nós vamos ver que é 3, vezes A vezes B ao quadrado. E o binomial 3, 3 é 1, 3, 3 é 1. 1 que multiplica A elevado a 0, que é 1, não é necessário colocar, B ao cubo. Então, podemos dizer que A mais B ao cubo é igual a A ao cubo, mais 3A ao quadrado, vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo.
Então, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais b ao cubo, mais o cubo do segundo termo, que é b. Então, esse aqui é uma aplicação. Usando o binômio de Newton, nós desenvolvemos o cubo da soma de dois números. Podemos fazer a quarta, quando aqui o expoente for 4. Bom, as observações aqui importantes é esse aqui, ó. Quando o expoente for 3, nós temos 1, 2, 3, 4 termos, geralmente, tá? Isso só não vai ocorrer quando B tiver o mesmo valor de A, que aí eu posso somar dois termos semelhantes, aí diminui. Mas geralmente o número de termos é sempre uma unidade a mais que este valor aqui, tá? E o meu valor aqui para o denominador do binomial, observe que ele começa em 0, ele não começa em 1. Então, por isso que vai ter um termo a mais. Ele vai de 0 até 3. Ó. 0, 1, 2, 3. Vai de 0 até 3. Por isso que aqui vai ter 4 termos. Um termo a mais. Então, vamos lá. Termo geral. O termo geral do desenvolvimento que nós observamos aí, ó, é esse aqui, ó. Nós vamos usar esta formulazinha para calcular um termo qualquer, tá? Um qualquer do binômio de Newton no desenvolvimento. Então, é nk vezes a elevado a n menos k vezes b elevado a k. Isso para o desenvolvimento do binômio, e colocando aqui, se você tiver aqui, ó, aqui você vai ter a mais b elevado a n. Então, observe. Para calcular um termo qualquer, por exemplo, o quarto termo, aí eu vou aplicar a formulazinha, tá? Usando nk vezes a elevado a n menos k vezes b elevado a k. Então, vamos ver um exemplo na prática. Então, determine o quarto termo, esse aqui, ó, o quarto termo, no desenvolvimento de x mais 2 elevado a 7. Então, como ele quer o quarto termo, nós vamos saber já que os elementos do coeficiente binomial vai ser o seguinte, ó, x mais 2 elevado a 7, desenvolvendo vai ser 7, que é o expoente da potência aqui, ó, x mais 2 elevado a 7, e aqui nós vamos usar o 3, por que não 4? Aqui aparece o quarto termo, nós já explicamos, porque quando o expoente aqui for 7, esse termo aqui, ó, esse binômio, ele vai ter 8 termos, vai ter um termo a mais. Então, eu vou começar por 3, porque você deve estar lembrado que começa 7, 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 0 seria o primeiro, 7, 1 o segundo, 7, 2 o terceiro e 7, 3 o quarto. Ele quer o quarto aqui, ó. Quarto, então é 7, 3. Vezes, colocando lá no formato. Ele só quer saber o valor do quarto termo. Então, eu vou pegar a letrinha aqui, que é o primeiro termo, que é o x, elevado à diferença 7 menos 3, que é 4, vezes o segundo termo, que é 2, elevado a esse expoente, a esse valor que aparece aqui, que nós chamamos de numerador, 2 elevado a 3. Então, 7 e 3, o binomial, nós vamos calcular. Isso aqui é calculado assim, ó, 7 fatorial, dividido por, aqui embaixo eu ponho 3 fatorial, que multiplica a diferença, 7 menos 3, que é 4. Então, vou repetir, para calcular o binomial, você vai usar essa formulazinha aqui que você já conheceu, da análise combinatória, tá? É combinação de 7, 3 a 3, então é 7 fatorial. Aqui embaixo eu ponho esse valor que aparece aqui, que é o denominador, tá? Que é o numerador e o denominador, que é 3, que multiplica a diferença, 7 menos 3, 4. Isso aqui vezes x elevado a 4, que é esse valor, vezes 2 elevado a 3, que é 8. Desenvolvendo esse coeficiente aqui, podemos escrever assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Paramos em 4 fatorial, porque aqui embaixo tem um 4 fatorial, eu posso cancelar, tá? Dividido por 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Multiplicado por x elevado a 4 vezes 8. Esses dois valores aqui, ó. X a 4 vezes 8, tá aqui. Então, agora vamos fazer as simplificações. Podemos simplificar 4 fatorial com 4 fatorial.
3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu posso cancelar esse com esse. 7 vezes 5, que é 35. 35 vezes 8 vezes x à quarta. X à quarta. Aqui nós cancelamos todos os denominadores. 35 vezes 8. Vamos fazer a continha aqui rapidinho. Ó. 35 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40 vão 4. 8 vezes 3, 24 e 4, 28. Então é 280. Está aqui, ó. 280 x elevado a 4. Exatamente aqui a resposta do que ele me perguntou lá, ó. Determine o quarto termo desse desenvolvimento. O quarto termo, tá? São 8 termos, tá? Aqui é 7, acrescenta 1, são 8 termos. O quarto termo, se você desenvolver usando o binômio de Newton, você vai achar 280x elevado a 4. Essa aqui foi uma questão simplesinha. Vamos fazer uma mais elaborada. No desenvolvimento de x mais 1 sobre raiz quadrada de x, elevado a 16, que é um binômio, qual é o termo em x à quarta? O problema aqui é que ele não me perguntou o quarto termo, ele quer saber o termo em x à quarta. Então, não sei o quarto termo. Se fosse o quarto termo, nós iríamos usar aqui 16 com 3. O binomial 16, 3, para achar, aplicando na fórmula do nosso termo geral para encontrar qualquer termo do desenvolvimento do binômio de Newton, que sabemos que é pela formulazinha NK, que multiplica. Aí eu vou pegar o primeiro termo do meu binômio, que é x, aí vai ser elevado a diferença de n menos k, vezes o segundo termo, que é 1 sobre raiz de x, 1 sobre a raiz quadrada de x, colocar dentro do parênteses, elevado a k, que é esse valor aqui, ó, elevado a k. Ok? Bom, o que nós sabemos aqui é o valor desse n aqui, ó. Sabemos que o n é igual a 16, que é esse valor que aparece aqui, ó. Então, 16k, que multiplica x elevado a 16 menos k, vezes, aqui eu vou resolver esse parênteses, lembrando que, como o numerador é 1, 1 elevado a k é 1, 1 elevado a k é 1, e raiz de x elevado a k é raiz de x elevado a k. Desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter 16k, que multiplica, aqui eu tenho x elevado a 16 menos k. Agora preste atenção, esta fração aqui, observe que nós temos aqui 1 sobre uma potência, então eu vou colocar o denominador na parte de cima, trocando o sinal do expoente que aparece aqui, pela propriedade. Ó, se você tiver 1 sobre 2 ao cubo, isso é igual a 2 elevado a menos 3. Isso aqui é uma propriedade da matemática, tá? Então vamos lá. Vamos pegar isso aqui apagando, só foi para lembrar. Então, voltando aqui, eu vou ficar aqui com raiz quadrada de x elevado a menos k. Então, é raiz quadrada de x elevado a menos k. Continuando, eu tenho aqui o coeficiente binomial 16k, vezes x elevado a 16 menos k, vezes, aqui nós vamos fazer aquela transformação racional, tá? Só lembrando aqui, ó, se você tiver raiz n de a elevado a p, tirando da raiz vai ficar aqui ó, o a, que é a base aqui do radicando. Quem está por dentro vai ficar por cima, que é o p. Quem está por fora aqui ó, vai ficar por baixo, que é o n, tá? Por exemplo, se você tiver a raiz quadrada de 2 elevado a 5, isso aqui é igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Então, 5, que é o expoente, vai ficar em cima, como numerador da fração, e o índice vai aqui para baixo. É o que nós vamos fazer aqui, tá? X elevado, o k vai ficar em cima, tá? Menos k, e aqui embaixo 2. Menos k elevado a 2.
Esse aqui nós usamos essa propriedade que acabei de mostrar para vocês. Então nós vamos fazer as simplificações. Eu tenho 16K vezes potências de mesma base, conserva a base, ó, x e x, conserva a base, e soma os expoentes 16 menos K, somado com menos K sobre 2. Bom, daqui eu posso concluir que 16 sobre K vezes x elevado a 16. Nós vamos somar aqui, ó. Como eu vou colocar o sinal de menos aqui, ó. 16 menos, coloquei esse menos em evidência, ó, tá? 16 menos, aí vai ficar K somado com K mais 2. K somado com K mais 2 é como se fosse 1 inteiro somado com a metade. Ó. K é 1 inteiro somado com a metade. 1 inteiro com a metade, ó, 1 com a metade de 1, que é 0,5, é 1,5. E 1,5 é representado pela fração 3 sobre 2. Então vai ficar 3K sobre 2. Ali nós temos 3K sobre 2. Então observe, estamos chegando perto da conclusão. Conseguimos colocar o x, ó, o x, apenas o valor de x aqui. Conseguimos colocar aqui nossa expressão em função só de x aqui. Então nós temos aí que encontrar o valor de k. Observe, como ele quer os termos, qual é o termo em x à quarta? Ele quer o termo em x à quarta. Então o que nós vamos fazer? Como ele quer o termo em x à quarta, então tenho que pegar este valor aqui, que é o expoente, e igualar a 4. Tá? Para qual valor de k, essa expressão aí vai ser igual a 4, porque vai ficar x elevado a 4. Então é isso que nós vamos fazer. Então vou pegar esse valor ali, é 16 menos 3K sobre 2, e vou igualar a 4. Então observe aí. Eu vou pegar 16, aí vou passar o 4 para o outro lado, ó, menos 4. E esse menos 3K sobre 2 eu passo para o lado de lá. Vai trocar o sinal, vai ficar 3K sobre 2. Isso implica que, observe que 16 menos 4 é 12. Então 12 vezes 2, o 2 que está dividindo lá o 3K vai passar para cá multiplicando, é igual a 3K. Isso implica que 3K é igual a 12 vezes 2, que dá 24. Isso significa que K é igual a 8. Por que 8? 8 vezes 3, 24. Então K é igual a 8. Acabamos de achar o K. Nós vamos substituir na nossa expressãozinha aqui, ó, nessa finalzinha aqui que nós encontramos. Vamos substituir aqui e calcular o quarto termo. Tá? Então é 16K. Observe, 16K vezes x elevado a 4. Por que 4? Para isso, o K tem que ser 8. Então, vamos ficar com essa expressão aqui. É o que nós vamos calcular. O binômio 16 sobre 8. Esse aqui é 16 sobre 8. O K que encontramos é 8. Então, 16, 8. Vezes x elevado a 4. Observe que se o K for 8, 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 2 dá 12. 16 menos 12 é 4. Então está aqui. O termo em 4 é esse aqui. Agora o nosso trabalhinho ou trabalhão vai ser desenvolver esse binômio aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. 16 fatorial dividido por, aqui ou embaixo eu vou colocar 8 fatorial, multiplicado pela diferença. A diferença entre 16 e 8 também é 8 fatorial. Isso vezes x à quarta. Então, nós vamos ter 16 vezes 15 vezes 14, vou diminuindo até chegar em 8, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. Chegou em 8 fatorial, eu paro, porque eu posso cancelar com um desses dois aqui embaixo, ó. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou cancelar este 8 fatorial com este 8 fatorial. E vamos continuar a nossa continha aí, ó. Se é que isso aí é uma continha, né? Então, nós temos aí agora 16. Temos que multiplicar aqui, ó, por x elevado a
4. 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11, 10 e 9. Dividido por 8 fatorial, que é 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que não é necessário colocá-lo aí, tá? Então, vamos fazer as simplificações. Posso simplificar 16 com 8, que vai dar 2. Posso simplificar 15 com 3, que vai dar 5. Posso simplificar 14 com 7, que vai dar 2. 13 é número primo, não dá para simplificar. Posso simplificar 12 com 6, que também vai dar 2. 11 não dá para simplificar, que é número primo. Posso simplificar o 10 com o 5, que também vai dar 2. Aí sobrou esse 9 aí. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. Aqui, ó. 2 com 2 com 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí eu cancelo este com este. Cancelo 4 com 2. 4 vezes 2, 8, com aqueles 3 2 lá de cima. Então aqui ficou 10 vezes 13, os que sobraram, tá? Vezes 11, vezes 9, vezes x elevado a 4. Então, fazendo a conta aqui, eu vou deixar o 10 por último, tá? Que o 10 é mais simples da conta. Vamos fazer 13 vezes 11. 13 multiplicado por 11, essa conta aqui vai ficar 143. Já fizemos a conta aqui, tá? 143. Então, 143 vezes 9. Agora eu vou pegar 143 e multiplicar por 9. Ao invés de multiplicar por 9, eu vou multiplicar por 10, tá? Depois eu tiro o valor. É a tabuada do 143. 143 vezes 1, 143 vezes 2, 143 vezes 3, vezes 9. 143 vezes 9, 143 vezes 10, que dá 1430. Como eu não quero vezes 10, eu quero vezes 9, aí então eu vou diminuir os 143 aqui do total que achamos, tá? Isso aqui para adiantar nossa conta. 10 tira 3 é 7. Pegou emprestado, ficou 12 tira 4 é 8. Pegou emprestado, 3 tira aqui é 2, tá? E aqui é 1. Então, tá aí. 1.287 vezes 10 dá 12.870 vezes x a 4. Tá aqui o termo em x a 4. Esse é o valor que nós calculamos, tá lá desde o início. Dá 12.870 vezes x elevado a 4. Que é a resposta aqui pedida do desenvolvimento deste binômio aqui, ó. Qual é o termo em x a 4? Resposta: 12.870 vezes x a 4. Espero que tenha entendido, que tenha gostado. Isso aí dá muito trabalho, tá? Tem muitas contas para fazer, mas os vestibulares, os concursos não pensam sobre isso. Você tem que fazer essas contas aí. Espero que tenha entendido. Contribua com o nosso canal aí, dando um joinha, se inscrevendo, e até um próximo exercício.